Bom, hoje eu quero falar sobre como fazer a conexão com o NTN aqui com o RabbitMQ e a gente vai ver esse processo com o que eu venho mostrando aqui, né, com sua estrutura em Docker. Então, primeiro passo, se você não sabe como instalar o Rabbit, dá uma olhada no card que eu vou deixar. Eu mostrei como fazer isso e o primeiro ponto da nossa conexão é entender que todo o sistema que a gente criou com Docker se encontra aqui, né, no container. Então tudo está incluído internamente através da rede. Então nesse caso, como estamos utilizando o Traffic, no caso aqui o Rabbit utiliza o Traffic e o N8N também. Então nesse caso eles se enxergam e a gente consegue incluir isso lá no NTN. E aí, como é que eu faço para fazer a conexão, né? Ou seja, como é que eu faço para incluir a credencial e acessar isso no meu workflow aqui? Então, esse vídeo vai ser para você. Deixa já o like, é muito importante para você que curte e principalmente se te ajudar, é muito importante essa sua colaboração. Já para a gente ir direto ao ponto, eu vou mostrar aqui então, clicando em mais aqui, eu vou colocar o Rabbit, eu vou escolher aqui rapidamente, qualquer um aqui. E nesse caso, para você, pela primeira vez quando for abrir, ele vai pedir a credencial. Como eu não tenho, eu vou clicar em nova. Aqui ele vai abrir as opções para a gente colocar. Então ele vai pedir alguns campos importantes aqui, conforme você pode ver aí, que é o hostname, a porta ele já pegou aqui, tá? O user, o password e o vhost, né? Conforme você está vendo aí. E como é que eu faço para colocar esses campos aqui? Bom, vamos lá. Eu estou no NTN, né? Eu preciso pegar esse hostname. Uma coisa importante, se você está com o seu Rabbit dentro da sua estrutura com Docker aí, no seu servidor, do seu ecossistema no caso. Nesse caso, conforme eu falei lá no começo, ele se encontra. Então eu vou pegar o hostname através do nome do serviço, que é o mesmo que a gente viu, né? Para você que não acompanhou, ou para você que acompanhou, eu falei que o hostname que você coloca aqui nas configurações do serviço do Rabbit tem que ser o mesmo nome do serviço que você colocou. E nesse exemplo eu coloquei aqui, ó, conforme você pode ver, Rabbit_MQ, que é o nome do serviço. Para quem não sabe, tem o IP por trás que pega, né? Esse IP é o próprio Docker que gerencia automaticamente e aí ele consegue enxergar porque também está na mesma rede, tá? Na Traffic Public, tanto o Rabbit e o NTN. Então, sabendo disso, eu posso pegar o nome do serviço, simplesmente Ctrl C, eu venho aqui e colo. Ok, primeira etapa já pegou. Rafael, tem essa porta 5672 e aqui, se a gente for ver, você não tem essa porta aqui aberta. Justamente porque a gente tem, no caso, os containers estão trabalhando internamente e só estão enxergando um com o outro, né? No caso, quando está na mesma rede. A gente não precisa expor isso, até porque nossa aplicação está na mesma rede. Então, automaticamente, a porta que ele vai escutar é essa porta padrão do Rabbit mesmo, que está aqui. Então, uma vez que está na mesma rede, ele já consegue enxergar esse container. E aí, nesse caso, ele já encontra a porta do container, que é 5672. Ah, Rafael, mas o meu Rabbit está em outra máquina. Então, você vai ter que abrir a porta, tá? E aqui, em vez de colocar dessa forma, porque vai estar, né, em outro local, então você vai ter que conectar. Geralmente você vai colocar o IP da sua máquina, tá? Onde se encontra o seu Rabbit. Mas lembre-se que você tem que abrir a porta aqui, tá? Colocar aqui o parâmetro para abrir a porta do seu navegador que mapeia para o container, certo? Só dessa forma que vai funcionar. Como está tudo no mesmo ecossistema, automaticamente ele já encontra aqui a porta padrão que já está aqui como 5672, certo? Para ficar bem simples aí, eu quero que você entenda isso aqui, principalmente se você está seguindo todos os stacks que eu venho disponibilizando e criando aí dentro do seu servidor, dentro da sua estrutura. Então, nesse caso, se estiver fora, utilize o IP, mas abra as portas aqui, tá? Tem que abrir aqui a porta que você vai utilizar. E aí, nesse caso, a gente tem usuário e tem senha e tem um vhost. Se a gente for vir aqui, na hora que eu subir o meu Rabbit, eu coloquei essas informações, ó, o vhost, que aprenda na web, tem o meu usuário e tem minha senha.
Eu posso colocar esses usuários? Posso, tranquilamente. Entretanto, esse é o usuário, né, root, o usuário padrão aqui, o master, né, que a gente fala, que tem acesso a tudo. Então, nesse caso, como o sistema vai se conectar com o outro, eu não preciso dar permissão inteira para ele, né, de acesso à interface. Eu posso vir aqui em admin dentro do Rabbit, tá? Então, já mostrei sobre o Rabbit o básico, você pode ver aí no vídeo. E aqui, ó, adicionar novo usuário, você pode ver aí. Eu vou colocar um usuário chamado NHN. Depois eu vou colocar a senha também, NHN123. É só teste, tá? É interessante colocar uma senha forte. NHN123. Aqui eu poderia setar as permissões, mas eu não quero. Eu vou adicionar esse usuário assim. E aí, automaticamente ele adicionou aqui, ó. Perceba que eu tenho o meu usuário que a gente criou quando subiu, tá? Então ele tá aqui, ó, conforme você tá vendo, meu usuário. E tem um administrador, certo? Que é a tag, né, admin aqui. E ele tem acesso ao meu virtual host que é Aprenda na Web, que foi quando a gente subiu. Mas perceba que o meu usuário NTN não tem acesso a nada. Então tem que dar acesso para ele ter acesso ao virtual host, para ele conseguir, né, para você conseguir utilizar o Rabbit. E aí, como é que você faz isso, né? Aí vem a sacada, que a gente clica aqui, ó, no usuário. Clicou no usuário, você pode ver que ele já selecionou aqui o meu virtual host. Nesse caso eu tenho um só. É esse mesmo que eu quero, para ele ter acesso. E aí eu posso setar a permissão, clicando aqui. Pode ver que ele setou. E aí eu posso vir aqui novamente, ó, em admin. E agora perceba que meu usuário ele tem acesso agora ao virtual host, que é o necessário para poder você conseguir conectar. Entretanto, ele não tem acesso à interface nem nada, somente a conexão, né, que é necessária para poder manipular aí as filas, que é o interessante. Então, em vez de dar aqui colocar as informações do usuário, né, root, é interessante criar um novo, seria a forma mais interessante, tá? E aí sim, com essas informações, agora a gente pode voltar aqui. Deixa eu só tirar aqui do zoom. Eu volto aqui, coloco o meu usuário que a gente acabou de criar, a senha também, NHN123, e o virtual host, que é Aprenda na Web, que a gente viu. Então, em vez de eu colocar essas informações, eu estou colocando exatamente o novo usuário, mas ele tem acesso ao virtual host, que é o mais importante para poder funcionar. E aí, nesse caso, se tudo der certo, a partir do momento que eu clicar aqui em Save, ó, quando eu clicar aqui, ele tem que fazer, né, a verificação. Ele vai fazer e vai nos mostrar se realmente foi conectado. Olha só que legal. Então, a partir do momento que você clicou em Save, ele deu a mensagem de sucesso e já está funcionando, tá? Se você errar alguma coisa, ele vai mostrar uma mensagem que não conectou e aí você vai ter que ver se alguma informação está incorreta. Mas o básico é esse aqui. E aí, só para resumir, como o nosso Rabbit está no mesmo ecossistema do Docker, utilizando a mesma rede por causa do tráfego que a gente aplica ali, né, o domínio, eles se enxergam e aí eu posso utilizar o hostname. Se tiver em outro local, você vai abrir a porta de acesso. Se tiver firewall, tem que abrir no firewall também. E aí, em vez de colocar aqui o hostname, conforme eu coloquei aqui, porque ele encontra através da rede interna do Docker, que é o nome do nosso serviço, e também o hostname que a gente subiu o Rabbit tem que ser o mesmo, ele já consegue encontrar e se conectar. Nesse caso, se for diferente, você vai ter que colocar o IP da máquina para poder encontrar, tá? Além da porta que você vai ter que abrir também. Bom, então é isso. Espero realmente que eu tenha te ajudado a entender como fazer, né, a conexão colocando a sua credencial aqui dentro do NTN. Então, a partir do momento que eu fechar aqui, pode ver que ele já aparece aqui. Eu posso editar. Inclusive, poderia mudar o nome aqui, ó. Colocar NTN, né, ou qualquer nome que você preferir para ficar salvo. Se você não quiser, né, você pode deletar e aí depois até colocar novamente, tá? Então é assim que faz. Novamente espero que tenha ficado claro, que você tenha conseguido fazer. Quero agradecer a todos que já são inscritos, a todos que comentam e deixa like. Muito obrigado, né, para todos que contribuíram lá
na página de stack também. Muito obrigado aqui, deixo o meu agradecimento a todos. Eu vou ficando por aqui e já já a gente se encontra aí em outro vídeo.